Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor. Muito bom estar com você nesse sábado, estar na sua família, na sua casa. Obrigado pelo privilégio de bater esse papo com você. Hoje eu convidei uma amiga minha aqui, muito querida, psicóloga Priscila Haddad, para a gente bater um papo sobre a vida, sobre emprego, sobre carreira profissional, né? Maior prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda. Obrigada. Sempre. Priscila, a gente fala muito que o Brasil hoje está em pleno emprego, né? Então, que as pessoas estão trabalhando, né? Perto da média mundial, o Brasil hoje tem um percentual de desempregados mínimos. Por outro lado, a gente fala muito que o Brasil tem um problema de mão de obra qualificada, né? Como é que você sente assim a empregabilidade? Hoje está fácil, o jovem se forma e arruma emprego, ou dependendo do tipo de emprego, o mercado não está tão simples assim? Não, na verdade, eu acho que nas relações, tanto pessoais como de trabalho, há encontros e desencontros. Então, a gente hoje tem um jovem que busca um emprego que busca o jovem, e nem sempre há esse encontro, né? O jovem hoje, mesmo durante a faculdade, ele está buscando a empregabilidade, porque quando ele se forma, ele já tem que ter essa experiência que deve ter ocorrido durante essa formação. Então, o que a gente faz durante esse período é adequar, em termos de competência, esse jovem para que, quando ele se forme, ele já tenha tido essa formação em termos de capacitação. Né? Vamos dizer, uma aderência do perfil, né? O que o empregador espera dele, e esse preparo desse jovem para que a hora que ele esteja formado, ele já tenha tido essa capacitação e esteja apto para o mercado, para que ele tenha efetivação no cargo. É interessante que às vezes há uma crítica de que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho, né? A escola não prepara para o mercado de trabalho. Então você fica lá, estuda, e quando você chega na prática não é isso, né? Na verdade você tem ali a teoria, mas você tem que colocar essa teoria na prática, né? E muitas vezes, como é que você vai ter isso sem praticar? E como é que você vai pedir uma pessoa com prática se ela não trabalhou? É incompatível, né? Se ela sai a primeira vez e assim, não, eu quero alguém com prática, mas se ninguém dá prática para ela, como é que ela vai ter a primeira oportunidade? Isso você tem nos estágios, né? Nos chamados estágios, né? Então, se você tem, durante os anos 4 ou 5 de universidade, uma experiência variada, quer dizer, um ano num tipo de estágio, um ano num outro tipo de estágio, aí você tem, na verdade, um currículo interessante, né? Se você teve 2 ou 3 experiências diferentes, você é uma pessoa interessante para o mercado, né? Você passou por 2 ou 3 empresas diferentes e você tem um currículo interessante, ou você foi efetivado no último, ou você já tem uma experiência para mostrar para o teu novo empregador, para que ele te analise como alguém que realmente tem uma experiência, ainda que como estagiário. Não tem problema algum. Priscila, uma coisa que é até antes do treinamento, tá, é a questão da escolha, né? E que às vezes é um problema na família, porque a família às vezes pensa assim, meu filho tem que ser, tradicionalmente, né, médico, engenheiro ou advogado. Aí o cara fala assim, não, mas eu quero ser nutricionista, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero ser psicólogo, trabalhar com robótica, que o pai nunca nem ouviu falar, né? Eu quero ser um analista de não sei o quê, Hoje, né? o número de profissões, quer dizer, você não tem... Antigamente eram 4 marcas de automóvel. Hoje você sai na rua, você não consegue nem saber o carro que está do lado. Profissão é igual. É a mesma coisa. Você precisa fazer, na verdade, um coaching para fazer, que hoje não é nem teste vocacional. Você tem sessões com profissionais que vão avaliar o direcionamento em termos do teu perfil. O que você poderia fazer? Que são inúmeras as possibilidades, não é mais um testezinho que você preenche. É conversando com você para ver as tuas habilidades, onde é que você poderia ser desenvolvido, né? Porque, na verdade, competência é falar realmente onde é que você pode ser direcionado, mas são N possibilidades. Não é uma profissão ou 2, né? Onde é que essa pessoa pode se desenvolver para que ela seja mais feliz, de acordo com as aspirações que ela tem de vida. Porque hoje você pega um jovem de 17, 18 anos, é muito prematuro você abraçar uma causa e uma carreira que vai ser para sempre. Para sempre. Hoje, com 40 anos, a pessoa não sabe o que é da vida, imagina com 17. Agora, se você puder fazer, são várias sessões onde você vai discutir suas aspirações de vida com mais profundidade, é um direcionamento mais profundo, onde você vai
ter várias opções para não que seja escolhido uma, né? Quer dizer, área de humanas, várias opções, e não uma profissão. Gosta mais de falar, gosta mais de trabalhar com sistema, gosta mais de Hoje programar. o leque é muito mais abrangente. Antigamente era médico, engenheiro, advogado. Eram 4 profissões. E tem pai que ainda acha que é só isso, né? Exato. E é legal a gente falar agora para os pais que estão em casa nos acompanhando assim. Você falou assim, não, o legal era procurar um profissional para isso e tal. Como é que ele faz? Esse profissional é um psicólogo, ele deve procurar na escola dele? Tem... Hoje as escolas têm um psicólogo que pode orientar para um coaching de carreira, que pode ser um psicólogo ou não. Tem pessoas especializadas em fazer o direcionamento de carreira, que normalmente são de 6 a 12 sessões, onde vão ter testes e muita conversa com o adolescente. E aí vai ter um laudo que não é uma resposta única. E essas conversas serão entremeadas com os pais. E aí depois vai ter uma resposta, olha, o que seria melhor para o seu filho, né? Mas é uma coisa muito mais aberta, né? Eu acho que uma coisa que eu sinto que é fundamental é essa conversa dos pais com os filhos também. Pai e mãe tem que falar mais com o filho, né? E tem que saber ouvir. Quantas vezes eu ouço... ouvir, né? Antes saber de ouvir, falar, né? porque antigamente era uma conversa de cima para baixo, né? Num tom muito mais autocrático, né? Hoje em dia você tem que ouvir muito mais, até para pensar, né? Processar o que você ouve e pensar antes de dar uma resposta, porque a gente não está preparado para o que os filhos trazem, né? Eles têm uma gama de informação enorme. Os caras estão na internet full time, com informações do mundo todo, eles estão muito preparados. E a gente, quando ouve uma coisa, você não está preparado para ouvir aquilo. Você nem ouviu falar daquela profissão, daquele problema, daquele não sei o que. Ele o cara ouviu traz um na input escola, novo, que realmente você tem que falar, opa, pera, e antes de dar uma resposta qualquer, você tem que dizer, puxa, legal o que você está me trazendo, eu vou precisar pensar. É muito legal, ao invés de você dar uma resposta imediata, você dizer, meu filho, isso para mim é muito novo. Não sei. Eu vou ter que pesquisar para a gente conversar melhor. Que legal que você está me trazendo isso. Eu não sei. E a gente não está habituado a dizer, eu não sei, eu vou precisar pensar, eu vou precisar pesquisar. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eles às vezes tinham um passeio na escola, eles tinham medo de não ir, eles diziam, mãe, tem que assinar rápido que a perua está lá embaixo. Eu dizia, bom, você tem que assinar rápido e agora em 5 minutos, só que você não está uma semana com isso na lancheira, essa agenda não está, não, está uma semana. Bom, você tem que assinar rápido, a resposta é não. Eu tenho que ler o passeio, ver quanto custa, ver o que está envolvido. Quer dizer, a gente tem que pensar antes de dar uma resposta. Se é em 5 minutos, você não vai. E é óbvio que não tinha 5 minutos para pensar. Porque a gente tem que analisar os riscos da coisa, o que envolve. Né? O filho é uma preciosidade. Então você tem que tomar cuidado com tudo que diz respeito a esse filho. A gente tem 1, 2, não são centenas, né? Aquilo pra gente é uma joia rara, né? Tudo bem que a gente cria para o mundo, mas aquilo pra gente é uma joia rara. E eles não entendem isso, né, Chalita? Você sabe que esses dias é interessante, um amigo meu que é médico, que tem um grande consultório, é um médico famoso. Aí ele falou, poxa, Alita, eu queria tanto que meu filho fosse médico, porque para ele seria mais fácil, porque já teria um emprego na hora, o meu consultório é enorme. Continuidade, né? Seria maravilhoso. Você acha, isso foi depois de uma palestra minha, ele falou, você acha errado então eu falar para ele ser médico? Eu falei, olha, não digo que seja errado, mas você pode levar o seu filho para conhecer o seu trabalho, comentar coisas boas, participar, que você vai mostrando para ele que ali tem uma possibilidade interessante para ele. Agora, à medida que ele vem com uma outra alternativa, não, você tem que ser médico, primeiro que pode até ser que ele quisesse ser, mas a teimosia típica do adolescente, ele vai querer ser o contrário daquilo. Então, quando tem diálogo é mais fácil, porque é uma construção coletiva, né? E não é que o diálogo signifique que os pais devam ser permissivos, não, pode ser um amor de convivência, né? O pai que tem uma empresa vai uns dias ver como é que funciona, pode ser um amor de convivência ou não, né? Exatamente, né? Mas não dá para, olha, tem uma empresa e ela é tua, oi. Eu acho que essa consciência de que cada um é único e tem direito à própria vida, né, isso é fundamental. Então, por mais que um pai e uma mãe amem o seu filho, né, eles não sou eu, né? E cada um vai ter que errar, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Uma coisa que acontece muitas vezes é os pais superprotetores que não querem que os filhos sofram nada. Não tem jeito. Mas o maior sofrimento é você tolher a liberdade, né?
Não existe sofrimento maior. Quer dizer, a gente cria para o mundo mesmo. E não adianta você cercar numa redoma, porque esse aprisionamento é o maior sofrimento que pode acontecer. Nenhum pai gostaria que o filho sofresse. Mas a gente tem que dar a oportunidade da pessoa errar e escolher o próprio caminho. Né? Quer dizer, você disse uma coisa interessante também, quando o filho vem, você fala, legal você trazer isso, porque eu não sabia, não tinha pensado. Eu acho que é uma coisa tão interessante, quando o pai ou a mãe, eles não se colocam como um super-homem. Eu também já errei, o filho está apaixonado lá, né? Eu também já tive apaixonado, eu também já sofri, eu já chorei desse jeito, isso faz parte da vida. O filho foi mal na escola, não é aquele escândalo que foi mal na escola, eu também já passei por isso. Agora, você tem que estudar, você tem que ter alternativas para isso. Eu estou com você, né? Isso vai passar, parece que não, eu já passei por isso. Parece que essa noite não vai ter fim, mas amanhã o dia vai amanhecer. Eu estou junto com você, nós vamos juntos nessa dificuldade. Essa coisa de se humanizar e estar do lado. Quer dizer, eu estou com você nessa dificuldade, a gente vai junto. Né? Eu sei que está doendo muito, mas eu estou com você. É muito duro. E você tem que fazer a sua parte também, né? Exato. Porque é muito duro, né? Porque quando está doendo no filho, você quer pôr a dor dentro de você para que ele não sofra. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Tem que estar junto. E ele perceber que você está ali, minimiza muito a dor, né? Que você é continente com aquilo e que você tá para o que der e vier, minimiza muito. E eu acho, Priscila, que isso é tão importante assim, porque, na verdade, a família é um porto seguro, né? É um lugar, assim, colo de mãe, é um lugar, recentemente, há um mês, foi Dia das Mães, e minha mãe estava aqui comigo, tal, tinha passado mal, porque eu brinco, né? Ela vai ficar brava porque ela está vendo o programa. Eu falo, mãe, toda vez que você vai no casamento... Mas ela vai te desculpar, ela vai te desculpar, porque mãe é mãe. Né? Toda vez que a senhora vai no casamento e come doce demais, a senhora passa mal, então não precisa comer demais no casamento, passou mal. Mas é tão legal assim, porque a sensação que você tem é, nos meus erros e nos meus acertos, nas minhas alegrias, nas minhas tristezas, no calvário da minha vida, é naquele colo que eu descanso, né? É o colo para comemorar a vitória, é o colo para chorar alguma coisa errada que eu tenha feito. Não, é mas assim, história, é né? minha, né? Ela corrige, mas ela perdoa no final. Ela perdoa no final. Ela te coloca limites, olha para você. Dona Norma é assim também? Dona Norma é assim também. Dona Norma é brava. Dona Norma não é brava. Dona Norma parece tão... Não, ela é brava. Ela é brava. Se ela não é brava com você, que é o filho postiço. Filho postiço. Não, ela é brava, ela corrige, mas no final ela perdoa. Porque o amor de mãe não é assim. É incondicional. Você sabe uma coisa que eu acho bonito na sua mãe, na Dona Norma, é esse gosto pela vida, né? Ela celebra, né? Celebra a vida, ela é muito né? vibrante. Então, vai estudar, vai para o clube, vai sair com as amigas, vai... E eu acho, né, que, na verdade, assim, as nossas alegrias, elas não ocorrem no extraordinário, elas ocorrem no ordinário, no dia a dia. É verdade. Tem o dia a dia. É a soma dos pequenos, né? Eu tomar café, eu receber uma amiga, ir para um clube. Você sabe que às vezes eu fico com preguiça, porque a gente estuda o tempo todo, você sabe disso, não tem como não estudar. E às vezes eu estou com uma preguicinha, eu lembro dela no árabe avançado, que ela chega 1h30 antes para estudar. E dos CDs que ela coloca para praticar. E aí eu falo, não, gente, mas se ela com 76 anos pratica, eu não posso ter preguiça, eu não posso parar de estudar. Quer dizer, a gente toma muito esse exemplo, né, dos pais. Isso os pais são um exemplo constante. Por isso que os pais têm que tomar muito cuidado com as atitudes que têm. O pai que chega no restaurante e briga com o garçom. Não é o que você fala, é o que você faz, né? Exatamente, né? Olhar ali, ver que caminho que você quer seguir, como desenvolver, porque ali está o berço de tudo. Claro que a escola ela exerce um papel fundamental, mas o berço é a família, o porto seguro é a família, as relações são da família. A gente teve alguns programas no psiquiatra, a gente está falando de drogas, dizendo assim, se descobriu que o seu filho está usando droga, não adianta espancar, porque se espancar resolvesse o problema, né, espancou, não vai mais usar. Mas a família tem que ser um espaço em que a pessoa não use máscaras, que você possa dizer das dores que você tem, das dúvidas que você tem, dos medos que você tem. Tem um espaço que você tem que ser você, né? Você pode ser você sem nenhum tipo de roupagem, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso na minha vida e no meu trabalho de treinamento, que eu uso no coaching, que eu uso no treinamento, que eu não vou saber dizer exatamente, mas é o seguinte, as pessoas
podem não saber exatamente o que você disse ou o que você fez, mas elas vão lembrar sempre a forma como você fez elas se sentirem. E isso transcende a experiência sensorial, né? É o sentir aqui, né? É como você se sentiu quando você visitou, é como você se sentiu quando você foi comprar dentro de uma loja. É a experiência que você teve. Isso, esse legado... Se você foi acolhido ou não foi acolhido, esse se você legado, foi desprezado ou não foi desprezado. Esse legado você deixa e ninguém tira. Então, quando você lembra da pessoa, quando você lembra da marca, quando você lembra da loja, quando você volta no teu subliminar, aquela experiência boa ou ruim. E aquilo você não desconecta da pessoa, né? Isso é tão interessante porque, às vezes, assim, você não se lembra do que os professores te deram na aula, mas você lembra das atitudes, né? Que está dentro de você. Exatamente o que disse, não. Exatamente o que fez, mas não. Mas o jeito que tratava. Mas como você se sentia em relação às pessoas, isso você não esquece jamais. Muito legal. A gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo gostoso aqui com a Priscila Haddad. Vamos falar mais de treinamento no segundo bloco, né? Que é um tema complexo também, né? Como é que se treina, como é que se capacita um profissional. A gente já volta. Estamos de volta aqui na Rede Vida, Mundo Melhor, querendo que o seu mundo seja cada vez melhor, né? Falando de família, de amigos, de trabalho, de paixão. Paixão. Você, no meio da fala, no primeiro bloco, disse uma coisa, quando a gente está falando de vocação, né? O que te faz feliz? É tão interessante que, às vezes, a pessoa ela procura uma profissão pelo dinheiro, por quanto ela vai receber. Claro que é bom ganhar bem, ser valorizado, mas se você não está feliz, é muito complicado, né? Você precisa escolher alguma coisa que te dê felicidade. Né? Charita, eu gosto muito do que o Cortella faz, que é o sentido da vida. Aliás, o Cortella teve aqui, né? Foi muito legal. Eu gosto muito das coisas que ele fala. Eu estou longe de falar filosoficamente e de dar sentido filosófico para as coisas, mas assim, a pessoa... Qual é o sentido da tua vida, né? Quer dizer, você entende o sentido da tua obra e o que aquele pedacinho que você faz contribui para o todo, da onde você está inserido na vida e no teu trabalho? Às vezes a pessoa tem um trabalho humilde e compreende o que aquele trabalho tem como contribuição no todo daquela organização. E às vezes ela não compreende e acha que se ela faltar não tem importância alguma, porque o trabalho dela é menor. Erroneamente. Eu só limpo, né? Imagina se não tiver limpo. Eu só sirvo o cafezinho, eu só arrumo o estoque. E às vezes a pessoa que é o chefe direto dela tem essa compreensão e explica a ela a importância do que ela faz para aquele todo. E aquela pessoa começa a ver o trabalho dela de uma outra maneira e começa a ver o sentido daquilo. Eu sempre digo que vocação é quando a pessoa consegue fazer o exercício da paixão. Quando você consegue fazer o que você realmente gosta, tudo muda de sentido, né? Se você não gosta do que você faz, procure o que você ama para fazer, que tudo muda. É como se você descobrisse o botão de cor na sua televisão. E daí vem a inspiração. As pessoas inspiradas são as pessoas que fazem o que elas gostam. E quando você está inspirado, a motivação vem de dentro. Aí você convence os outros também, né? Não adianta aquele processo de cenouras e chicotes completamente ultrapassado. A motivação, que é o motivo para a ação, é uma coisa de dentro. A pessoa inspirada, ela é motivada, então ela procura motivos para a ação. Então, você, numa mesma organização, você vê um grupo motivado, que age entusiasticamente, e um grupo desmotivado. Pessoas vocacionadas para o que fazem e pessoas que não são vocacionadas. Obviamente, as pessoas vocacionadas têm um outro resultado, né? E, decorrente disso, ganham mais dinheiro. E as pessoas que estão desmotivadas, não estão entusiasmadas, não têm o mesmo resultado e não têm o mesmo valor numérico. Eu acho que todo mundo precisa e deve ganhar dinheiro para conquistar as suas coisas, né? O plano de carreira no coaching, a gente trabalha isso. Quais são as suas metas quantificadas, né? O que a gente vai fazer
a curto, médio e longo prazo para você alcançar suas metas, senão sua vida também não tem sentido, né? Por que você tem férias? O que a gente vai planejar para você fazer com seus recursos financeiros? Obviamente, não importa o que você ganha, tem que ter uma gordura para você economizar, para que você tenha um planejamento financeiro. Não importa se você ganha ou milhares de salários. Tem um planejamento para isso. Então, tem pessoas que têm metas e você percebe como elas conseguem, com um salário pequeno, dar entrada numa casa, dar entrada num carro e fazer coisas, criar filhos, educar filhos e outras pessoas que ganham salário enorme, fortunas. Que vai tudo. Você encontra a pessoa depois de 5 anos, ela não fez nada, não teve nenhum tipo de programação e elas não estão nem satisfeitas. Não estão satisfeitas com nada, elas não realizaram nada. Sentido da vida, sentido da obra, pertencimento, né? Pertencimento naquele universo pequeno, médio e no universo maior. Eu sou importante no que eu faço, né? Exatamente. Agora, isso que você fala do chefe orientar, o papel do chefe, né, entre aspas, o papel do líder, é alguém que é significativo, que é exemplo, é um líder, né? Inspirador. Eu gosto muito de um livro antigo. Eu trabalho desde a Arte da Guerra, que foi escrito pelo Sun Tzu, que é um livro que tem 2000 e tantos anos. Que a gente nem era nascido, né? Que a gente nem era nascido, mas é um livro que, se você for ler, ele tem ensinamentos que você aplica hoje nas organizações, porque são simples e super profundos, super densos. Naquelas frases, você tem coisas que vão se desdobrando nos dias de hoje. E o monge executivo, que fala da humildade e do líder servidor, que antes do líder mandar, ele contagia pelo exemplo. Ele faz, e aí você observa que aquilo contribui para o todo e fala, não, ele não está me mandando, ele está exemplificando com a sua humildade, e espera um pouquinho, ele está fazendo uma coisa que é para o bem de todos nós. Então eu quero contribuir sim, porque ele não está fazendo para ele está fazendo para todos nós. Então é uma causa maior, não é para o benefício próprio. Então é a pessoa que entusiasticamente, né, faz com que você faça de livre e espontânea vontade. E não porque eu serei despedido, eu serei mandado embora. Porque eu acredito, né? Eu acredito. Você sabe que tem uma coisa interessante nessa coisa do exemplo do líder? Porque se o líder não tiver essa capacidade de humildade, de simplicidade, né, de entusiasmar as pessoas, ele acaba dando exemplos ruins e ele vai gerando uma síndrome do pequeno poder em qualquer profissional. O rapaz do café se acha o dono do café, porque como o líder dele é arrogante, ele quer ser arrogante com quem ele manda. Exatamente. Aí vai virando um monte de arrogante, é um reflexo, né? E se você tem uma pessoa humilde, educada com todo mundo, o do café também tem que ser educado, né? Vai contagiando, é um efeito dominó, na verdade, e aí você percebe que se o líder é um líder inspirador, ele contagia todos, e você percebe aquele comportamento ideal, vamos colocar entre aspas, em todo mundo. Todo mundo é educado, todo mundo é gentil, todo mundo é prestativo e todo mundo entende o porquê de estar ali, gosta de estar ali e gosta de servir, porque o exemplo vem de cima. E o exemplo realmente vem de cima. Parece uma frasezinha feita e de efeito, mas não é. O exemplo vem de cima. Na família é assim, na escola é assim, no trabalho é assim. Ô Priscila, uma coisa que angustia muitas pessoas assim, essa questão do treinamento de profissionais de algumas áreas, né? Vamos pegar alguns exemplos assim. Você tem um treinamento para pessoas que trabalham em empresa aérea. E aí a pessoa, sei lá, no treinamento dela, talvez ela tenha aprendido que toda vez que ela der uma resposta, ela tem que dar um sorriso. Aí o seu avião está atrasado 3 horas, você vem e fala assim, mas e aí, alguma previsão? Continua atrasado. Aí volta assim, sim, está atrasado há 4 horas. Mas esse é aquele treinamento bem robótico, a gente está falando. Esse é o problema do treinamento. Como é que você faz para que um treinamento não seja robótico? Que isso caia um pouco nos operadores lá no... telemarketing. Telemarketing, que as pessoas ficam enfurecidas com o tal do telemarketing. E a linha cai, você repete, Exatamente. O sistema está fora do ar, isso não é da minha alçada, o senhor repete, o senhor pode repetir, e aí liga para o outro, vai Como é que você faz para desenvolver um treinamento? Porque não é culpa, às vezes ela fica olhando um manual, se falou isso, diga isso. E quando você não entra no script dela, aí piorou, né? Não tem nem a culpa, é a falta de treinamento. Na verdade, Charita, eu acho assim, eu faço coisas customizadas. Eu acho que quando você é chamado por uma empresa, você tem que fazer uma imersão,
para entender a necessidade daquele cliente. Quando você entende a necessidade daquele cliente, você tem que customizar o conteúdo e falar a linguagem não só do teu cliente, mas do cliente interno dele, né? Então, por exemplo, se você está fazendo treinamento para uma banda larga e TV a cabo, você tem que entender aquele cliente e o cliente daquele cliente, tá certo? Eu já fiz para esse tipo de cliente que fazia door-to-door e o telemarketing. É um público. Você vai fazer para uma joalheria, é um outro público. Quer dizer, você vai fazer para um pessoal de surfwear, é um outro público. Você tem que entender com qual público você está tratando e qual a necessidade. Que é aquilo que você falou anteriormente de como é que a pessoa vai se sentir depois, né? Então, como é que... Mas continua. É exatamente isso. E aí você tem que se colocar no lugar dos dois, é o trabalho empático, né? Então, eu estou atendendo, o meu cliente é a pessoa mais importante para mim. E quando eu estou numa organização, eu penso nos dois clientes, no interno, que é todo mundo que trabalha com os quais eu contraceno, porque tem gente que pensa só no cliente externo. Então, eu trato muito bem quem vem à loja. A pessoa vai embora da loja e eu ofendo todo mundo que trabalha comigo, porque eu preciso descarregar em alguém. E o meu cliente interno, que está ali comigo 8 horas no mínimo por dia, é super importante, porque eu estou pensando no clima organizacional, né? Que eu tenho que manter. Que quanto mais a harmonia tiver, mais vai vender, inclusive, né? Porque as pessoas vão estar mais motivadas. Eu passo muito mais tempo no meu trabalho do que com os meus familiares. Independente de morar ou não com filho, morar ou não com irmão, não importa. Você passa muito mais tempo no seu trabalho, óbvio. Eu, você, com qualquer pessoa, né? Então, eu tenho que estar feliz no meu trabalho, eu tenho que gostar daquelas pessoas. Necessariamente elas não têm que ser os meus amigos de jantares e de balada, mas são pessoas que, numericamente, em termos de horas semanais, estão muito tempo comigo. Aquilo tem que ter qualidade, aquilo tem que ter respeito, aquilo tem que ter uma troca gostosa. Então eu tenho que cuidar desse clima organizacional. Isso é muito importante. Então, eu estou preocupada com o meu cliente interno, eu tenho que cuidar desse clima organizacional e eu estou preocupada com o meu cliente externo. Se esse cliente externo estiver bem atendido, aí a fidelização vai acontecer por conseguinte, porque o cara ele está tão feliz com a experiência dele que ele vai voltar. Senão o e-commerce... vai contar para os outros. Senão o e-commerce, a nossa compra por internet... Não teria mais loja, não teria mais shopping, e não é isso que a gente vê no mundo todo. No Brasil, nos Estados Unidos, em Xangai, onde você... Você gosta de... Quando você é bem tratado numa padaria, você gosta... Você vai num restaurante que a pessoa sabe o seu nome... O que você quer? Você quer a experiência, você quer o contato vai querer o mesmo pão de ontem, vai querer a mesma coisa, assim, quer aquela massinha, o ser tal, humano né? quer a experiência da compra, ele quer o contato humano. Tem gente que só tem isso se ele sair de casa... e for a uma loja, for a uma padaria, for num café. Ele não tem isso, ele não tem uma família, ele não tem um terapeuta, ele não tem essa experiência. Ele vai para a loja. A não ser se ele for consumir um serviço. Pode ser até num cafezinho. Ele tem isso todo dia quando ele sai para tomar café, mas ele não tem outra pessoa. Ele precisa desse contato humano. Ele não pode ficar só no computador. Ele precisa da experiência. Se essa experiência for maravilhosa, ele tem uma experiência com prazer. Se essa experiência for um desastre... E é disso que a gente cuida. Esse treinamento não é uma vez só, né? Tem a manutenção. Tem a manutenção. É que nem ginástica. Se você parar, perde a flexibilidade, perde a musculatura, perde tudo. Dieta, se você não fizer a manutenção, você volta a engordar. Relacionamento, se você não cuida, é uma plantinha que morre. Você sabe que, eu estou me lembrando, várias experiências assim de atendimento em lojas, né? Que eu sei que você trabalha com... Mas eu me lembro que uma vez eu entrei numa loja, eu estava no Rio até. Aí eu entrei, eu estava com uma bolsa assim, que eu comprei numa outra loja e estava olhando, né? E veio a vendedora e falou assim, qual é o seu nome? Assim, mas com uma certa, de cara e com uma certa... eu falei, Gabriel, né? Aí falou, o meu é fulana, né? Aí falou, tá procurando roupa para qual ocasião? Eu falei, não, eu só estou vendo. Sim, mas para qual ocasião? Eu falei, não, para nenhuma ocasião, só estou vendo, né? Ela falou, deixa eu pegar a sua bolsa. Eu falei, não, eu guardo a sua bolsa. Eu falei, mas eu estou bem com a minha bolsa. Ela falou assim, mas não vai sumir nada da bolsa, eu vou deixar. Ela falou, não, obrigado. E saí. Eu falei, nossa, que coisa invasiva. Aí eu fiquei pensando, ela não fez coitada. o que a gente chama de... Eu acho que ela teve um treinamento de perguntar o nome, de falar o nome, de falar assim, eu coloco a bolsa lá. Não familiarizou você com o habitat dela, né? Quer dizer, aquele rapport que deixa a pessoa à vontade. Ela vai bater em mim. Ou eu dou a bolsa, ela vai dar um tapa Porque você pode chegar e dizer, olá, como vai? Tudo bem? Preciso de um presente. Ok, você já chegou inserido no contexto. Esse cara não precisa de abordagem, que é a técnica do aquecimento.
concorda? Mas você não chegou aquecido. Quer dizer, perguntar um nome, dar um nome, pegar a bolsa de uma pessoa que não está no contexto é completamente inapropriado. A não ser que você já chega no contexto compra. Olá, tudo bem? Eu quero ver uma camisa. Aí tudo bem. Oi, boa tarde. Eu me chamo... Você gostaria que eu guardasse a sua bolsa para você ficar com as mãos livres, sem nenhum peso? Eu posso fazer isso para você. Prefiro ficar com a minha bolsa. Ótimo. Eu me chamo Priscila. Aí ok. Porque você já está no contexto, vou fazer uma compra. Agora, você acabou de pisar na loja. Eu preciso te aquecer. Que, na verdade, é esse meio termo de não desprezar, porque é horrível você chegar numa loja e ninguém te dá atenção também. Você fala assim, pô, não tem nenhum vendedor. Então, eu estou atrapalhando. Estou atrapalhando. Opa. E nem invadir. São as duas coisas, né? Não desprezar e não invadir, né? Que nem você entra naquele contexto, tá todo mundo numa rodinha, batendo papo, contando da balada de ontem. Você se sente mal, né? Ou o cara tá no telefone e não desliga. Você fala, opa, eu vou pra loja do lado, porque esse shopping tá tão cheio de loja, aqui eles não estão afim. Eu tô atrapalhando. Ou tá todo mundo passando pano. Você fala, poxa, estão fazendo faxina, eu saio. E essa coisa do telefone é tão simples. Se você precisa falar, se você... Um minutinho só, um minutinho, eu já te atendo. E voltar, tudo bem, porque aí você mostrou para a pessoa, você existe, eu estou vendo você. Agora, se ela continua no telefone, você está lá, você fala assim, estou atrapalhando, de você dizer, você é importante, eu vi que você entrou, porque o único motivo da loja estar aberta é você. É o cliente. Porque senão o cara economiza o ponto, o aluguel, o projeto arquitetônico, o estoque e vai vender pela internet. Não tem motivo da loja existir. É o cliente, que é o nosso convidado permanente e antecipado. É isso que eu digo para o vendedor. Você está cansado da balada? Você não sabia que a loja abria hoje? Por que você veio direto? Porque o cara... Não foi dormir antes, né? Exatamente. Quer dizer, puxa, tomara que não entre ninguém. Não deixa o dono ouvir isso, porque você vai ser demitido. Você entende? Não deixa ele ouvir isso, porque assim, é uma baita despesa para essa loja estar aberta. O único motivo é o cliente. Então vamos tratar bem. Vamos tratar bem, porque é o nosso ilustre convidado. A gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo aqui com a Priscila Haddad. Estamos de volta aqui no programa Mundo Melhor, hoje com a psicóloga Priscila Haddad, especialista em treinamento, formação, uma experiência linda com empresas, com pessoas, gente que gosta de gente, né? E Priscila, todo terceiro bloco de programa a gente responde alguma pergunta de alguma pessoa que nos acompanha, né, pelo Brasil, que manda e-mail pra gente. Aliás, eu agradeço, olha, todas as mensagens carinhosas no Facebook, no Twitter. Não dá para eu responder ali fisicamente, mas saibam que eu leio e fico muito feliz de ver que as pessoas estão gostando, curtindo o programa. Continuem mandando mensagens e e-mails de dúvidas que vocês tenham. E por acaso é um e-mail interessante aqui, já que você é psicóloga hoje, nem sempre o e-mail da pergunta tem a ver com o convidado, mas essa pessoa, ela diz o seguinte, ela é de Recife. Chalita, tem um filho adolescente que sempre foi muito carinhoso e estudioso. Tudo caminhava bem até ele se apaixonar. Eles estudavam na mesma sala, na escola, e passam o dia todos juntos. Ele estava cheio de esperança, achava que iam namorar, mas a menina começou a ficar com outro menino. E pior, meu filho virou seu principal confidente. Já falei para ele se declarar, para dizer a ela que não quer saber desse namoro, mas não adianta. Agora, quando chega da escola, meu filho se tranca no quarto e muitas vezes percebo que está chorando alto. Queria que ele esquecesse essa menina. Não sei como posso ajudá-lo. Quem pergunta aqui... não vamos falar o nome da mãe, né? Tá o nome aqui, de repente o filho está vendo, né? O programa. Ele está apaixonado e não é correspondido? Ele está apaixonado, não conta para a menina e ele é o melhor amigo da menina e a menina conta do namorado para ele. E a mãe está assistindo. E a mãe está assistindo. Assistindo essa paixão não correspondida. Isso é tão comum, né? Eu já passei por isso, assim. Eu me lembro da primeira menina que eu me apaixonei. Ela gostava muito de mim porque a gente fazia trabalhos juntos e eu todo dia ensaiava de falar para ela que gostava dela, ensaiava, não sabia. Aí um dia eu falei, estava no ônibus voltando, né? A gente pegava um ônibus para voltar, aí eu resolvi contar. Abriu o coração. Aí falei, aí usei tudo que eu conhecia de Drummond, de poema, porque ela achava lindo o que eu falava, tá? Abriu o coração, né? E para você não é difícil falar bem, né? Já desde pequeno não era difícil. Aí eu lembro que eu voltei, eu cheguei, assim, ela morava perto da minha casa, perto do portão da casa dela,
eu fui dar um beijo, assim, porque eu achei que a gente estava namorando, porque eu já falei, ela não falou nada, né? Eu falei, não, espera um pouco, né? Eu gosto muito de você, assim, acho que você é até uma pessoa legal para um dia a gente casar, né? Mas assim, agora, né, nessa fase da minha vida, sabe, eu sou muito ligado assim, em beleza, não que você seja feio, mas você ser meio grandalhão, você compreende e tal? Eu falei, claro. Eu lembro que eu cheguei em casa, mas eu chorava. Aí aquela coisa, bati a porta. Primeiro amor, né? Aí minha mãe virou e falou assim, chorar por causa dessa vagabunda, porque a tendência da mãe, né, é proteger o filho e ir com tudo. E depois, a primeira paixão, essa dor do amor, aniquila o coração materno. Essa mãe deve estar aniquilada, mas ela não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ela tem que ser o colo, né? Ela tem que ser o colo. Ela tem que ouvir. E talvez, é interessante, né? Eu já vivi outras experiências. Eu não sei se vai adiantar ele abrir o coração para a menina. Acho que ela já percebeu, pode ser uma experiência, mas eu acho que essa mãe, realmente, ela vai ter que guardar forças para dar o colo. Ela está sofrendo muito mais que ele. Ela está sofrendo mais que ele. Mas ela vai ter que dar esse preciso ter colo. a compreensão. Essa coisa da paixão é um tema tão interessante. E vai ser uma das inúmeras vezes que ele vai chorar de amor. A gente tem que olhar o tempo, né? Ela falou a idade? E no fundo, meu filho é adolescente, não. Você já imaginou? Esse menino tem mais de 60 anos para chorar de amor. Que bom! Eu me lembro que nessa vez que eu estava chorando por causa dessa menina, que minha mãe falou, vagabunda, não sei o quê, tal. Meu pai virou e falou assim, que bonito um homem chorar por amor, né? Não é? E é tão legal. Ele não deu muitas teorias, mas só essa frase, que bonito um homem chorar por amor, né? Que ele quis dizer, né? Porque assim, você sente vivo, né? É um choro tão digno, né? Feliz daquele que um dia pôde. Tem tantas pessoas que não conhecem o que é chorar de amor, porque nunca se apaixonaram. Esse menino é um menino feliz. Experimentou. E olha, em qualquer idade a gente pode sofrer por amor. E é interessante, né? Sartre dizia assim que quando você chora por alguém, você não chora por esse alguém, você chora por um buraco que está dentro de você e que alguém ocupa. E que você vai ter que cicatrizar aos poucos esse buraco para que as suas relações sejam mais equilibradas. Porque às vezes há tanta paixão na relação e tanta projeção, e eu acho que se não for aquela mulher, eu vou ser infeliz pro resto da vida. E não é assim. Mas eu acho muito bacana a capacidade que a gente tem de amar. Nem todas as pessoas são capazes de desenvolver o amor pelo outro. Né? Eu acho que esse menino é um felizardo. Essa mãe deveria olhar por esse lado. Mãe de Recife? Mãe de Recife. Vamos falar com a mãe de Recife? Vamos falar com a mãe de Recife. Eu acho. Mas tem um nome bonito aqui, um nome bonito. Mas primeiro assim, parabéns para a mãe de reparar isso no filho, porque tem mãe que não repara que o filho está sofrendo, né? E parabéns por essa mãe que foi capaz de criar um ser que é capaz de amar o outro, né? Acho que essa mãe é uma privilegiada. Eu acho como sugestão para os pais, assim, no momento em que vem o filho e fala que está sofrendo de amor, conta alguma história sua, que você também sofreu de amor. Divide, e que já passou. Compartilha. Filho, eu chorei tanto, eu me achei Porque nesse momento esse adolescente está achando que é o fim do mundo e que essa dor não vai acabar. Lógico. Daqui a uns 3 meses, talvez, ele se apaixona por uma outra e também acha que ou essa 6. outra é... Ou Vamos 6, colocar ou 7, 6, não importa. Mas é óbvio que daqui a pouco o sol volta a brilhar e vai ser com uma outra cor, com uma outra menina. Por isso que a psicologia é boa, né? Eu acho. Que ajuda a gente a se conhecer melhor, a perceber os nossos dramas, né? É interessante que esses dias uma pessoa estava elogiando o meu livro com o padre Fábio lá, O Carta Entre Amigos. Uma mulher muito simpática, mulher de um desembargador. E aí ele falou assim, Charita, vocês dois conseguem pegar um pouco o sofrimento das pessoas? O padre Fábio, que é um poeta do Evangelho, que tem uma singeleza enorme e tal, sofreu muito na vida, muito. Assim, teve uma infância difícil, teve um pai com problemas com alcoolismo, teve um irmão com problema, uma irmã. Eu perdi 2 irmãos de acidente de carro, enfim. Eu acho que o sofrimento, às vezes a gente tem medo do sofrimento. Você falou no outro bloco, o pai, a mãe não quer que o filho sofra, né? Mas o sofrimento, ele nos molda, né? Ele nos ajuda a compreender o mundo, a compreender a nós mesmos, né? As nossas limitações. Ele nos desnuda, ele nos prepara, né? E que bom que a gente possa tirar lições de sofrimentos, né? Nem todo mundo aprende com sofrimento. É um aprendizado... Porque às vezes quem sofre por amor se transforma num egoísta que não quer amar mais ninguém. Quem foi traído por um amigo começa a não querer ter amigos porque acha que todo mundo vai trair. Algumas pessoas vão te trair na vida, né? Quando a gente pode tirar boas lições de sofrimento, é muito positivo.
Tem pessoas que, a maioria das pessoas tira boas lições dos sofrimentos. E isso é super positivo. Porque nós somos O seres que não em pode é construção. nos embrutecer, né? Criar aquela couraça que nos impede de trocar com o outro. Aí o sofrimento é negativo. Isso, voltando para a questão da liderança, também é complicado. O líder precisa tomar cuidado, né? Porque senão ele já teve experiências tão ruins que agora ele desconfia de todo mundo. Então quem chega perto dele, não, tudo que é empregado é bandido, é inimigo, tal. Se você tem essa visão, não tem uma empresa, né? Se você vai gerenciar pessoas, é o funcionário que você falou que prefere que a loja esteja vazia. Lembro de um diretor de escola falando assim, eu adoro escola nas férias. Não tem aluno, não tem barulho, não tem nada. Diretor de escola. Eu falei, interessante esse diretor. Né? É o cara que não está vocacionado, Não está vocacionado. Não tem essa coisa da paixão ligada à aspiração dele, né? O pai que detesta férias porque os filhos estão em casa. Tem algumas profissões que estão bem desvinculadas do objeto, né? Quer dizer, não dá, né? Ô Priscila, voltando para o treinamento, assim, quem tem uma pequena vendinha na cidade do interior fala assim, eu não posso contratar essa mulher que é maravilhosa, Priscila. Não, isso não existe. A gente vai colocar o seu site aqui, né? Vamos colocar o site para as pessoas que quiserem te... Isso não existe. Isso não existe. Sabe por quê, Charita? Na verdade é o seguinte, a gente customiza tudo para a pessoa. Então tem desde uma visita e um treinamento, uma palestra de 2 horas, até visitas semanais com treinamentos que podem ser todos os meses, até coaching semanais. Quer dizer, tudo é de acordo com a necessidade, com o tamanho do projeto, com o tamanho da empresa, o objetivo da pessoa. Tem gente que faz coaching semanal, tem gente que faz coaching quinzenal, tem gente que faz um por mês, tem gente que faz um por semestre. Tem gente que faz uma vez o treinamento e repete no semestre seguinte. Tudo é de acordo com o que a pessoa precisa. Tem gente que o budget da empresa já está comprometido, a gente vai fazer uma palestra esse ano. Uma palestra de 1h30. Você entendeu? Não tem muito... Mas o dono da padaria está acompanhando o programa agora e fala assim, que tipo de erro eu não posso cometer de jeito nenhum na minha padaria para não perder cliente? Ele tem que se colocar no lugar do cliente sempre. O que ele não gostaria que fosse feito com ele como cliente? Eu acho que o melhor exercício é o exercício empático de se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca em qualquer situação na vida no lugar do outro e fala o que eu não gostaria que fizessem comigo, e você não cometeu esse erro, pronto, você já está acertando. Legal, isso vale para tudo, aliás. Isso vale para tudo, isso vale para uma relação com um amigo, uma relação com o namorado, uma relação com o irmão. Pensa um pouco. Não é verdade? Não fazer o outro que não gostaria que fizesse comigo fazer ao outro que eu gostaria que fizesse comigo. No processo de coaching, a pessoa vem com uma resposta, uma pergunta, e fala assim, agora eu faço essa pergunta para você. Se coloca no meu lugar e responde essa pergunta. Porque você põe a pessoa para pensar. Muitas vezes a pessoa não consegue se colocar no lugar de perguntador. Você está me fazendo uma pergunta... Eu pergunto para você essa pergunta e você faz a pessoa pensar. Porque a preguiça de pensar, no bom sentido a preguiça, é que faz a pessoa não sair do lugar. Você entendeu? Não existe um livro de respostas prontas. Mas se você se coloca no lugar do outro, ou no lugar da pessoa que está fazendo a pergunta, né? Vamos responder essa sua pergunta. A pessoa fala, pois é verdade, é mais simples do que eu pensava. E você fazendo esse exercício diário, você começa a modificar a sua maneira de lidar com os problemas. Porque a vida pode ser um pouco mais simples, né? Ninguém prometeu que seria simples. Não. Mas ela pode ser um pouco mais simples. Mas isso é tão interessante, né? Porque eu acho que a maior parte dos erros que nós cometemos porque não pensamos. A gente não pensa. Então, a história da pessoa que está falando ao telefone, que vem o outro ali para ser atendido e você não dá uma atenção, você não está pensando nisso. É como se o outro não existisse, você não reflete nisso. Os erros que você vai cometendo ali, um garçom que trabalha no restaurante, né? Aí ele está de costas, tem 4 garçons naquele restaurante, os 4 de costas conversando entre eles. Aí você fica, garçom, se você está ali, você tem que olhar para alguém, né? É que você não está pensando que você tem que olhar para as pessoas. Então, o treinamento, né, além de ajudar as pessoas a refletirem sobre o que elas têm que fazer, ajuda as pessoas a refletirem sobre a importância de refletir, né? E sobre a importância de refletirem sobre elas e sobre a vida delas. Então é muito comum quando você está dando treinamento, quando você termina, as pessoas falarem, nossa, eu estou levando isso para a minha vida. Mesmo que eu saia da empresa, isso já me fez refletir sobre a minha vida, sobre o que eu estou fazendo comigo.
Isso é legal. No coaching você sente muito isso. Você está fazendo coaching de carreira e a pessoa te dá um feedback que mudou a vida delas, mudou o casamento, ela está se portando de uma outra maneira com o filho. Isso é muito importante, porque você começa a pensar de uma outra forma. Isso vale para tudo, né? Se você está refletindo sobre a tua profissão, isso se reflete também na sua vida pessoal. Porque você, como ser humano, está sendo um ser humano melhor. Então você está colhendo frutos melhores. E você está aberto para aprender, né? Eu acho que a humildade talvez seja um dos grandes valores que o ser humano possa ter, porque você aprende com todo mundo, né? Lógico. Você aprende com uma pessoa mais simples, você aprende com uma pessoa mais jovem, você aprende com uma pessoa menos culta. Eu nunca me esqueço uma história de um vendedor de coco. Eu tinha corrido, estava tomando água de coco, né? E aí uma senhora, assim, estava com 2 cachorros e tal, estava conversando com ele, devia ser cliente dele, alguma coisa ali, várias vezes, falando da filha dela, e dizendo assim, olha, eu sou muito rigorosa com a minha filha, eu não deixo a minha filha namorar, eu não deixo minha filha sair de casa, ou vai comigo, ou vai com o pai, ou não sei o quê. Essa é a senhora dos cachorros. A senhora dos cachorros falando pro homem, pro vendedor de coco, né? Falou assim, aí falou, o Bigode, o apelido dele era Bigode, né? Bigode, tem filho? Tem filho? Ele falou, eu também tenho uma filha, né? Eu falei, você faz isso também? Ele falou, sabe o que eu penso? Que eu posso morrer amanhã. Então, não adianta eu deixar ela trancada, eu tenho que ensinar, né? E se deixar trancada, aí a pessoa não aprende. Preparar então, para a vida. Olha, o homem do coco, assim, simples, numa singeleza, assim, eu posso morrer amanhã. Aí a mulher falou, mas eu não vou morrer amanhã, né? Falou, tomara que não, né? Falou, que é isso, Bigode? Não sei. Mas, no fundo, assim, o tempo todo que você está observando as pessoas, né? Taxista tem uma sabedoria incrível, né? Você entra num táxi numa cidade, aí você pergunta uma coisa, a outra, ele vai dizendo, e o hábito da conversa, você vai aprendendo o tempo todo, com idades diferentes, você aprende com criança. Essa troca é muito rica, de criança, é né? muito rica. Às vezes eu digo para as pessoas, você já ouviu esse treinamento? Se você ouvir tudo igual e sair com uma frase nova, para você já valeu. Porque às vezes você pega um filme que você já assistiu 10 vezes, você sai... Sabe que eu não tinha reparado numa cena? Sabe que eu não tinha reparado numa fala? Porque você está num outro momento. E num outro momento seu de vida, você repara numa coisa que você não tinha se atentado antes, não é verdade? Uma música, é a mesma música, o livro é o mesmo. Você fala, puxa, eu não tinha me apercebido disso. Imagina, eu, por exemplo, gosto de ver um livro várias vezes. Eu também. Em vários momentos da minha vida, eu li aquele mesmo livro, assim, você chega a conclusões diferentes, claro, né? Você está num outro momento. E o livro é o mesmo. Você imagina numa conversa dinâmica. Você sabe que a gente entrevistou o Eduardo Mulaerta aqui e ele estava dizendo de uma experiência que teve no México, de uma cidade lá em que, para combater corrupção de policiais, enfim, fizeram um grande projeto de leitura, fazer com que todos os policiais lessem muito mais, porque a gente está falando do significado da leitura, do desenvolvimento do repertório, e eu acho que esse é um caminho interessante para qualquer profissional. As pessoas precisam ler mais e ouvir mais histórias. Mesmo aqueles pais que, mas eu não sei história de cor, conta a história da sua vida, mas faz o seu filho imaginar coisas, porque assim, na televisão tá pronto ali, você está vendo a imagem, as pessoas estão vendo como é que é a sua roupa, super elegante, esses brincos, o cabelo e tal. Quando você ouve a história, você não vê, então você imagina. Como é essa Priscila aqui, Por que sempre a gente gosta mais do livro do que do filme? Porque é o poder da imaginação que é infinito. E você trabalha com uma parte da inteligência diferente, que é a inteligência da criatividade, né? Fazer as pessoas lerem mais e conversarem mais. Como é legal conversar, né? E nos treinamentos eu gosto de fazer sempre o processo andragógico, onde você interage, porque o adulto você tem que trazer ele para interagir, porque senão a nossa aprendizagem no adulto é muito menor, o poder de retenção, né? Já está pronto, né? O que você vai aprender numa aula só teórica? Então, os exercícios onde você traz a pessoa para interagir com o conteúdo, onde você busca dela o que ela acha, então os filmes interativos, essa parte de workshop mesmo, dinâmica, solta uma frase, isso é muito importante, porque é o lúdico que faz a pessoa pensar, trazer o conteúdo dela e no final, a aprendizagem, você tem um conteúdo de retenção muito maior e muito cientificamente provado. Obrigado, minha linda. Muito sucesso. A gente junto não para de falar, né? Como sempre. Muito legal. Adorei. Obrigada pelo convite. Obrigado. Maior prazer estar aqui com você.
Continue fazendo o mundo melhor no seu trabalho, tocando no coração das pessoas. Obrigada, muito bom querido. Isso. Obrigada. E você aí no seu trabalho, na sua vida, né, no seu dia a dia, essas experiências de simplicidade é que fazem com que o nosso mundo seja melhor, né? A gente não precisa optar pelas coisas ruins da vida. Opte pela alegria. Semana que vem a gente volta e se encontra em mais um Mundo Melhor. Fiquem com Deus.